Eu não vou falar que a SAF do Cruzeiro melhora do Atlético, porque não concordo com isso. Mas coloca mais pressão, coloca. Porque a torcida olha pro outro lado e fala, tá negociando com o Gerson. E aqui? Tem que trazer um cara do nível, senão a gente vai ficar pra trás. Hoje tem uma grande diferença do que os números mostram de realidade e a expectativa da torcida. A torcida tem uma expectativa de bons times, grandes contratações. Isso já associa direto aos donos do clube. Muito da expectativa da torcida é relacionada às promessas que eles fizeram. Quando o Atlético estava muito bem, em 2021, foram feitas diversas promessas. O clube se tornaria potência mundial, que manteria sempre jogadores de alto patamar, que a dívida do clube seria saneada até 2026. Então foi criada uma expectativa de um timaço com bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. O Atlético Mineiro conseguirá fechar minimamente as suas contas sem um novo aporte de seus controladores? Não. Quando a gente fala de dívida, que é uma dívida bem elevada, 2,3 bi, acima desse problema que já é a dívida elevada e os custos que ela tem, é a capacidade de pagamento do clube. O clube não tem capacidade para isso de forma orgânica. A dívida a curto prazo do clube hoje está na casa de R$1 bilhão. O Atlético sempre se alavancou muito em empréstimos. Ele pega mais dinheiro para pagar os juros atuais e mais dinheiro para pagar os juros atuais. E quando chega num patamar de default, né, já não tem condição de pegar mais empréstimo, não tem dinheiro para pagar os empréstimos atuais, o clube começa a dar calote no mercado. Está valendo, pessoal! Episódio número 77 do Sports Market Makers. Pessoal, nada mais, nada menos do que Vinícius Arley. Para você que não conhece, eu também não conhecia. Ele é o famoso Galo Board. Basicamente, o Galo Board trata muito de Atlético Mineiro, como nós vamos tratar aqui hoje. E para todo mundo que entra em 2026, querendo entender e saber melhor o que é o Galo Board, como estão as finanças do Galo, esse é o episódio que você entenderá muita coisa. Em primeiro lugar, o que a gente vai ter aqui hoje? Qual que é a dívida real do Galo? 2 anos aí de insucessos dentro do campo, mas com finais atingidas. Tem solução à dívida do clube? Não tem. Troca de CEO. Como que o clube pretende se projetar em 2026 sem participar da Libertadores? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui. Não fugiremos da raia. Troca de CEO, muito mais no episódio 77. Te convido para, antes de mais nada, deixa seu like aqui. Venha com a gente, comenta bastante. A gente está aqui sempre para responder a sua dúvida sincera sobre finanças no futebol. A gente também está aqui para rir um pouco das zoações que o pessoal faz. Então, mais uma vez, pega seu cafezinho, sua cervejinha, ou o seu cachorro para dar um passeio, no seu carro, e venha acompanhar esse episódio e tantos outros que fazemos com muito carinho para você. Vinícius, Galo Board, como você quer que eu te chame, meu querido? Pode me chamar de Galo Board, sem problema. Então, meu querido Galo Board, nada mais, nada menos do que a primeira pergunta. Essa é a que todo mundo quer saber. Hoje, em 2026, o Atlético Mineiro conseguirá fechar minimamente as suas contas sem um novo aporte de seus controladores? Não. Essa pergunta, definitivamente, ela não tem como. Com a receita operacional que o clube tem hoje, seja com vendas de jogadores ou com o que já gera com as receitas recorrentes, marketing, direitos de transmissão, match day, hoje não é possível fechar o clube no verde. E essa pergunta é importante, né, pessoal? Até para a gente entender um pouquinho dos números do Galo. O Galo, e eu falo aqui sempre com a ressalva do Vinícius poder aqui me corrigir a qualquer momento, porque é uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso trouxe um especialista nos números do Galo para puxar aqui minha orelha se eu estiver errado. Mas o Galo hoje possui aí na casa de 2,5 bilhões de reais em dívida. Um clube que fechou o ano de 2024, sempre lembrando, já estamos em 26, mas os clubes têm até todo o 30 de abril de cada ano para divulgarem seus balanços. Então, a gente tem que tratar os números oficiais. Então, de acordo com o relatório convocado, 607 milhões de reais em receita. Isso significa, então, que o clube precisaria aí quase que de 4 anos sem gastar nada, só com a sua receita para pagar a sua dívida total. Mais do que isso, o Galo tem
mais ou menos aí 1,1 bi de real em dívida de curto prazo, majoritariamente dívidas bancárias, uma arena construída que passou sim a dar receita para o clube, porém é uma receita que ela também trouxe um endividamento, porque essa construção, que parece ter sido feita por uma empresa que está ligada aos controladores do clube, foram emitidas dívidas via mercado, né, que é o que a gente chama de certificados recebíveis imobiliários. Então, hoje essa dívida ela não permite que os seus próprios controladores optem por não pagar. Então, dentro dessa salada mista toda, eu sempre entro ali no Twitter e vejo um incansável amigo Galo Board botando ali todos esses números, destrinchando. Galinho, fala para a gente um pouquinho aí desses números totais que eu trouxe para você, como que você está vendo a saúde do clube, por favor. O tempo é todo seu. Primeiramente, um prazer estar aqui participando do Sport Market Makers. Eu sou um grande fã de todos os quadros do canal. Já acompanho vocês há muito tempo. Estou sempre comentando lá, pedindo alguém, traz esse, traz aquele. E é um prazer. O Bruno foi uma das primeiras pessoas assim que retweetou um post meu quando a gente começou a página. Comecei por puramente hobby, assim, foi para... Eu já gostava de fazer esse acompanhamento por conta própria, fazia ali minhas planilhas, meus acompanhamentos, e depois eu pensei, vou começar a expor um pouco dos números que eu tenho, da minha visão financeira em relação aos números do clube. Mas falando diretamente dos números, a gente tem que entender uma coisa, que a dívida do clube, ela é uma dívida elevada há muitos anos em relação à receita do clube, mas mais do que ser uma dívida elevada, é a capacidade de pagamento. O clube hoje ele não gera, vamos colocar em palavras assim, não gera espaço para esse pagamento dessa dívida. E como você falou, a dívida de curto prazo do clube hoje está na casa de R$1 bilhão, 1,1 bilhão. A receita não cobre isso, também não gera espaço, porque o futebol, o core business da empresa, ele não gera, ele pega esse custo e consome toda a receita do clube. Então, quando a gente fala de dívida, que é uma dívida bem elevada, 2,3 bi, acima desse problema que já é a dívida elevada e os custos que ela tem, é a capacidade de pagamento do clube. O clube não tem capacidade para isso de forma orgânica. E o clube tornou o SAF com uma promessa desse pagamento dessas dívidas em 2023. Assim, voltando um pouquinho atrás, os atuais donos, eles participam da gestão do Atlético há muito tempo. Desde o que eu tenho lembranças, assim, 2010, 2008, eles já participavam de forma, vamos dizer assim, dando uma ajuda financeira, um patrocínio através das suas empresas, mas em 2020 eles entram na gestão de fato. O clube tem um vexame, vamos dizer assim, imediato no começo de 2020, que é contra o Afogados, e ali eles já estavam ajudando o atual presidente, que era o Sérgio Sete Câmara. E quando perde ali, que é um vexame assim, primeira fase de Copa do Brasil, o clube não esperava aquilo, eles entraram na gestão. Só que eles entraram com a carta branca, vamos dizer assim. Eles tinham um comando geral do clube para fazer cortes, contratar quem eles quisessem e injetar dinheiro. E ali eles começaram o que a gente chama de mecenato, né, que coloca dinheiro como forma, sem ser um empréstimo sem juros, só correção. Em 2023 se tornou SAF, que aí, de fato, foi aportado um grande volume de dinheiro, mais a conversão dos empréstimos passados. Só que o grande problema da dívida do clube, quando a gente fala em termos gerais, diferente de outros clubes, e eu posso citar aqui alguns como o Vasco e o Cruzeiro, é que o Atlético sempre foi um clube que sempre se alavancou muito em empréstimos. E isso, na geração de juros, o clube sempre vai rolando. Ele pega mais dinheiro para pagar os juros atuais e mais dinheiro para pagar os juros atuais. E quando chega num patamar de, a gente fala até no mercado, né, de default, né, já não tem condição de pegar mais empréstimo, não tem dinheiro para pagar os empréstimos atuais, o clube começa a dar calote no mercado. E aí ele escolhe. Eu até comentei com o Bruno a questão de escolher o que vai pagar agora.
Perfeito. E talvez, né, Vinícius, para a gente fazer aqui um paralelo para os meus queridos torcedores de balanço, qualquer empréstimo por si só, ele tem a remuneração de juros, que nada mais é do que a remuneração bancária, né? Tanto, né, obviamente, né, juros gerais, né, para a composição de mercado, e aí entra o que a gente chama, né, na Selic, e também o spread bancário. Então, se a Selic está em 15% ao ano, o banco ele vai te emprestar a 18%, a 19%, para que ele não só seja remunerado, como ele também consiga ter uma espécie de seguro para eventuais inadimplências. Então, uma das grandes perguntas que se fazem, que temos que nos fazer qual que é a necessidade de você contrair novas dívidas em mercado se os seus controladores, em tese, possuem patrimônio avantajado para fazerem aportes no clube com remunerações infinitamente menores do que, eventualmente, um banco. E aí vamos trazer aqui um causa e efeito, né? Muito se esperou que os 4 R's fizessem aportes parecidos, por exemplo, com o que o Paulo Nobre fez, né? Deixa eu lá no Palmeiras, né? Então, deixa eu emprestar aqui um valor, né? O que a gente chama, né, de juros careca, né? Que você me paga de volta, mas com aquele empréstimo quase que de um pai para um filho comprar um apartamento, alguma coisa nesse sentido. E aí, posteriormente, o clube já se equilibra para, sim, dar voos maiores. E como você mesmo comentou, o clube ele prefere operar alavancado. Então, foi um clube que apostou em resultados esportivos nos últimos anos, e ao contrário de 21, quando quase tudo deu certo, não fosse aquela infelicidade no bom sentido, né, daquele lance do Verón, né, no Mineirão, que sabidamente o clube jogou melhor naquela eliminatória, mas tirando aquele detalhe, foi um ano mágico para o clube, né, com conquistas de Brasileiro, Copa do Brasil. E aí, jogando isso para frente, o Atlético vem de sucessivos resultados, eu não diria não somente amargos, mas um clube que chegou em várias finais de Copa e acabou não sendo campeão. Mas aí sim, jogando para o lado financeiro, fica essa necessidade de vender o almoço para comprar a janta, e aí, a partir disso, a pergunta natural para alguém que olha de fora não seria mais fácil esses controladores colocarem esse dinheiro? E aí, o Galo, a minha pergunta para você cara, você ouve falar desse aporte vindo, não vindo? O que se repercute aí? A gente já tem a informação que é dada pelos próprios donos do Atlético, da família Menin, né, que hoje são os controladores do clube, porque a gente tem que fazer uma separação. Os 4 R's, eles eram muito presentes, vamos dizer assim, igualmente, a partir de 2020, antes da SAF. Hoje, o clube é controlado pela família Menin, então é Rafael e Rubens, e tem, por exemplo, o fundo do Borcado, que é o FIP Galo Forte, e o Ricardo Guimarães, que tem uma porcentagem assim, minoritária, 9%, 8% do clube. Mas eles já deram essa informação, e a gente tem informação até do valor, que é de 500 milhões. O clube já tem confirmado que terá 500 milhões em março, meados de março e abril, com o foco total nas dívidas bancárias e também no, vamos dizer assim, né, no acerto do fluxo de caixa. Porque também não adianta chegar lá, quitar todas as dívidas bancárias e no meio do ano atrasar salário, que aconteceu esse ano, né? Então, o clube, a gente já tem essa informação. E também teve alguns movimentos que a gente não pode chamar de aporte, porque não é um dinheiro, vamos dizer assim, um dinheiro novo externo, mas serve como uma receita nova para poder quitar a dívida, que é a troca para a LFU, que agora foi até barrado por causa do CAD, o CAD está avaliando a LFU, e também agora o FDIC, que foi anunciado agora em dezembro de 2025, que foi um adiantamento de receitas, mas como a gente estava falando de financiamento, de taxa de juros, um financiamento de forma mais barata e também para regularização de fluxo de caixa e pagamento de dívida. Então, sim, queremos um aporte. Eu acho um valor, talvez um valor que ainda vai ter algum resquício de dívida, mas, segundo o próprio Rubens, a dívida da Arena, que são os CRIs,
a dívida da Arena, ela já é uma dívida com data para acabar, que é setembro de 2029. Ela suga muito caixa do clube, mas, segundo eles vão manter essa dívida porque a própria Arena se paga. Bom, então já justificou sua vinda aqui. Informação relevantíssima, né? A expectativa desse aporte de 500 milhões de reais, que vai visar justamente o que o fair play financeiro trouxe aí no seu último item, né, como obrigação dos clubes, de não ultrapassarem 45% da sua dívida total sendo receita de curto prazo. Porque senão foi exatamente o que o Galo Borges acabou de explicar, tá, pessoal? O clube começa a literalmente não conseguir pagar os juros e vai jogando, empurrando para frente, e a bola de neve vai ficando cada vez maior, né? Então, essa informação, ela é relevante, eu estou considerando ela até muito nova aqui, pelo menos para mim, né? Entendo dessa maneira. E aí também, assim, falando um pouco dessa situação, desse aporte, é óbvio, né, que hoje o Galo ele tem uma situação do Vorcaro, né? O Vorcaro também dono, né, do Banco Master, hoje está em prisão, né? Basicamente está em prisão domiciliar, se não me engano, mas naturalmente foi um dos maiores escândalos do mercado do sistema bancário brasileiro em 2025, e o Vorcaro possui uma participação, se não me engano, em torno aí de 20 e poucos por cento da SAF do Galo, o que naturalmente não é, posso até como advogado dizer isso, né? O clube acaba sendo mais vítima do que propriamente qualquer situação de conluio, mas evidentemente, se alguém tem um quarto do clube e essa pessoa está impossibilitada, está respondendo às demandas policiais e criminais, é natural que se espere que esse aporte ele vai ter que ser feito pelos demais sócios, né? E aí, dentro dessa situação toda, o Galo Borges, eu queria só que você me explicasse, porque também tem uma conversinha de diluição da associação, né? Que ora teria 25% e pode cair para 10%, é isso mesmo? Isso. Tem até uma confusão que o pessoal faz da lei, que a lei ela não fala que o clube associativo tem que manter 10%. Na primeira venda, quando está transformando da associação para a SAF, o clube associativo mantém esses 10%. Mas nas posteriores, se a associação aprovar, isso pode ser diluído a zero, não tem problema. E quando foi feita a SAF do clube, ficou acordado entre os donos e o atual presidente da associação, que era o Sérgio Coelho, que o clube associativo manteria 25% das ações da SAF. Naquele momento, eu não entendi muito bem qual era o contexto ali de manter 25%, e que não seria diluído em momento algum, ou seja, sempre manteria a proporção de 25 a 75. Se houvesse diluição, aconteceria dentro da holding, que é a holding controladora do clube. Foi passando o tempo, sempre foi falado da necessidade de aporte, de dinheiro externo, e segundo o próprio dono, Rafael, falou que essa questão do dinheiro, dos 25%, essa bloqueava muito investidores externos, porque eles falavam que não fazia sentido investir no clube e sempre ter diluição dentro da holding. Então, o clube fez a votação, a associação fez a votação, que pode se diluir a associação, e aí a diluição é proporcional ao investimento, ao capital social da empresa. Então, pode diluir até abaixo de 10%, mas eu acho que vai ser muito difícil de diluir até abaixo de 10%, porque o capital social da empresa já está elevado, mas pode sim diluir. Pô, perfeito. E aí, então, assim, né, eu acho que, dados esses números maiores, né, de dívida, de participação, de controle, queria que você trouxesse um pouquinho, dentro e fora de campo, fica super à vontade para tomar o tempo que for preciso. Fala um pouquinho nas finanças e no campo do ano de 2025 do Galo, questão da expectativa da torcida, troca de treinador, troca de CEO no final do ano. Fica à vontade. Cara, então, 2025 foi um ano bem conturbado, assim, do Atlético, seja dentro de campo, seja fora de campo. Eu acho que você falou uma palavra certa aí, que para mim é o que molda hoje, que é expectativa e realidade. Hoje tem uma grande diferença do que os números mostram
de realidade e a expectativa da torcida. A torcida tem uma expectativa de bons times, grandes contratações caras, mas a realidade, seja fora de campo, seja dentro de campo, não mostra isso. O clube teria que passar por uma austeridade, um controle bem grande ali dos seus custos. Então, como a gente já tem essa cultura, isso já associa direto aos donos do clube, que muito da expectativa da torcida é relacionada às promessas que eles fizeram. Assim, dirigente e político, geralmente você tem que ter 2 passinhos atrás para poder acreditar em promessas. E quando o Atlético estava muito bem, em 2021, foram feitas diversas promessas, que o clube se tornaria potência mundial, que manteria sempre jogadores de alto patamar, como o Hulk veio em 2021, que a dívida do clube seria saneada até 2026. Então, foi criada uma expectativa de um timaço, bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. Já em 2025, a gente já começou com um atraso de planejamento dentro de campo assim, gigantesco, que foi a pré-temporada. O clube viajou para Orlando. E nessa viagem para Orlando, as contratações chegaram no meio do caminho, não treinaram com o elenco, não fizeram pré-temporada. Quando voltou para o Campeonato Mineiro, já tinha perdido ali 3 rodadas e o clube não tinha vencido nenhum jogo. Então, ele teria que vencer todos os jogos para poder passar de fase. Então, ali atropelou a pré-temporada do clube, foi botando titular. O clube conseguiu ser campeão mineiro, time do Cruzeiro. E começou sempre variando assim, no campeonato. Ganhava um jogo, perdia, sempre com desfalque no elenco, porque a gente tinha uma posição que era o primeiro volante. Desde o começo do ano, sabia que precisava de um primeiro volante. O clube desfez dos primeiros volantes e ficou sem durante o ano. Então, dentro de campo foi muito conturbado. O Cuca foi demitido no meio da temporada, passou por muitos problemas, principalmente relacionados a salário. Teve 3 atrasos durante o ano de salário. E quando chegou em julho, teve aquela bomba, que foi um dia, de repente, final de julho, o Rony acionou a justiça pedindo rescisão do contrato por atraso de pagamento. E ali foi descobrindo várias coisas, que era o quê? Todos os jogadores do Atlético estavam notificando o clube extrajudicialmente por atraso, seja premiação, salário, pagamentos no geral. E ali o clube entrou numa crise, mas ainda assim foi avançando na Sul-Americana. Nesse meio tempo, pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, o Cuca cai, entra o Sampaoli. Quando a gente fala de Sampaoli, você também que é flamenguista sabe, a gente sabe que ele é meio maluco, né? Vai pedir um monte de contratação, mas o clube, até por um pedido da torcida trazer ele, a janela já estava fechada. Então ele não podia ser aquele cara de quero 10 jogadores, manda todo mundo embora, ele tinha que estar com aquele elenco. O clube vai derrapando, vai jogando mal no Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento pelo segundo ano seguinte, consecutivo. Só que na Sul-Americana, o clube vai avançando até chegar na final. E aí chega na final, mais um ano seguido, perde a final, perde nos pênaltis. Então, assim, no final do ano foi aquela frustração geral novamente. Quando isso acontece, a torcida que já estava com, vamos dizer assim, com os nervos à flor da pele pelos 2 anos jogando mal no Campeonato Brasileiro, disputando para não cair, aquilo desconta tudo no clube, na diretoria, nos jogadores, quer que todo mundo vá embora. E financeiramente o clube está aí no noticiário, fazendo acordo com clubes para pagamento, diversos atrasos de pagamento de jogadores, de contratação, uma dívida altíssima. E acho que o panorama geral de 2025 é esse. Pô, excelente. Agora eu vou pegar algumas coisinhas aqui que você comentou e vou te fazendo algumas perguntas. Primeiro, conta um pouquinho de bastidores desse atraso de salário. Basicamente, assim, para quem torce ali pro Flamengo, aquela entrevista do Felipe Luiz sobre o Pedro
ela, em dada maneira, ela parecia assim algo que não teria solução. Algum dos dois teria que sair. E aí o Flamengo termina o ano com os dois ali no elenco. Não tenho como afirmar isso, mas respeitosamente, amigos, talvez, e algo que parecia ali sem nenhum tipo de possibilidade de realinhamento de rota, vem naturalmente. E eu posso dizer a mesma coisa. Quando eu vi ali que vários jogadores notificaram o clube que o Rony entrou com pedido de rescisão, fica muito difícil a gente imaginar que a coisa vai ficar bem e talvez aí aos trancos e barrancos, como que o clube conseguiu solucionar isso e chegar até um final do ano sem eventuais rescisões e saída em debandada? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. O grande problema, quando a gente fala de financeiro, seja de qualquer empresa, é fluxo de caixa. E no futebol, o fluxo de caixa ele é um pouco diferente. Ele não segue muito bem os padrões, né, de mercado. As receitas, as maiores receitas, elas não entram no começo do ano, elas entram do meio para o final. As vendas de jogadores também são parceladas, geralmente mais espaçadas, então de 6 em 6 meses ali. E o clube tinha um grande problema de fluxo de caixa. Então, o clube faz algumas contratações, eu posso aqui colocar algumas como o Júnior Santos, que foi um valor expressivo, 8 milhões de dólares. O Rony. E também Coelho e Natanael, que vieram do Atlético Paranaense e do Curitiba. Que começaram, por falta de fluxo de caixa, o clube optou por não pagar as parcelas. Pagava a primeira e o restante não pagava. E quando foi chegando a partir de abril, o clube começou a conviver com atrasos salariais. A justificativa que eu sempre tive, até procurando pessoas do clube, era fluxo de caixa mesmo. O clube achava que teria uma receita mais elevada nesse começo de ano. E isso também se deu um pouco pelo fechamento da arena, porque a arena ficou fechada aproximadamente ali 3 meses e meio, porque foi colocar o gramado sintético. E no Mineirão, o clube joga ou para empatar ou para pagar para jogar, porque os custos do Mineirão são elevados. Então não teve aquela receita de match day, a receita que a Arena tem, que é muito maior hoje. E quando chegou nesse meados de abril, maio, junho e julho, o clube começou com atrasos salariais. O que a gente tinha de informação que era sempre assim, atrasava uma semana, aí depois de um tempo acertava com os jogadores. Aí começou, pagava o CLT, jogava o direito de imagem para frente. Quando chegou julho, estourou tudo, e a informação que a gente tem foi o seguinte: o clube não tinha dinheiro para poder pagar, só que o Rubens não é uma pessoa muito presente no futebol no dia a dia. O Rafael, o cara que toca o operacional do clube, assim, o dono mais presente. O Rubens não tinha muito contato com o futebol no dia a dia. O Rubens foi chamado no CT e a informação que a gente tem é que ele fez um empréstimo do bolso dele para o clube botar as pendências em dias. Então, o Rony tirou a ação na justiça, foi conversado. O Rony tirou a ação na justiça, o Rubens aportou o dinheiro externo dele como empréstimo e foi quitado isso. E aí a informação que a gente tem é que até o final do ano não teve atraso de jogadores. Então, ali, dentro do campo ali não tiveram atrasos. Mas os atrasos com os clubes e agentes continuaram. Até o final do ano, até hoje, que é 2 de janeiro, eu tenho informação que tem atrasos com clubes e agentes. Perfeito. E bom, mais uma informação importante aqui, né, que é esse aporte pessoal, né, em que parece ter sido veiculado, né, mas ele não vem, essa informação ela não vem tão presente, tão fresca à memória. E aí, assim, quando a gente termina aqui a sua explicação, ouvindo que os atrasos com clubes e agentes ainda estão vigentes, a gente tem sempre o risco ali do famoso transfer ban, né? Óbvio que a gente terá um fair play financeiro a partir de 26, a partir de abril especificamente, mas a gente vai até falar disso em outros episódios aqui, num primeiro momento, ainda em estágio de monitoramento. Então, a gente vai ter mais transparência e publicidade aos clubes que estiverem violando o seu programa de sustentabilidade,
porque o fair play é sustentabilidade, mas não necessariamente as punições elas já estariam vigentes. Então, minha pergunta para você é, existe algum receio de um transfer ban a longo prazo, permanente, ou você acha que esse aporte de 500 milhões vai acabar dando uma saneada também para fins de fair play? Quando a gente fala de transfer ban, a gente tem que sempre separar em duas categorias, né? As dívidas que são com clubes estrangeiros e as com os clubes nacionais. Estrangeiro, que a gente tem de informação tem uma dívida com o Palestino do Chile, que é o zagueiro Ivan Román, um atleta jovem que o Atlético trouxe. O Atlético está devendo, se não me engano, uma parcela. Mas é um valor baixo, então eu acho que não vai ser um problema. E no meio do ano teve uma informação de uma dívida com o Nottingham Forest, do Scarpa. Mas aí eu não sei se foi solucionado, porque ela já estava avançada na FIFA. Então, eu acho que talvez os clubes tenham entrado em acordo, tenham pagado e tal. Já no fair play financeiro brasileiro, a gente tem que, até fiz um vídeo sobre isso, mas a gente tem que entrar um pouco nas etapas, né? Igual você falou. Já a etapa de parcelas atrasadas, os clubes em 2026 eles já vão ter que se acertar. A partir de 1º de janeiro desse ano, quem contratar tem que pagar em dia. Então, se acordou 3 parcelas, tem que pagar as 3 parcelas. Com o risco de... começa ali, né? Faz um reparcelamento, o risco de tomar uma advertência e depois virar um transfer ban ou uma perda de pontos, se for se agravando. Mas essas dívidas que o clube tem que ficaram para trás, seja Júnior Santos, Natanael, Coelho e o Fausto Vera, o clube tem até novembro para ou acertar uma renegociação com os clubes ou o clube quitar essas dívidas. Eu acho que já está acontecendo isso, já está fazendo um acordo. Foi divulgado, acho que foram 3 clubes que o Atlético já se acertou com data de pagamento. Mas eu acho que até novembro, com o aporte, isso vai ser solucionado. Acho que isso é uma prioridade. Até porque o clube já está ganhando uma fama de mal pagador. E isso no mercado influencia. Você vai vender um jogador. Se você vai comprar um jogador, se você tem uma fama de mal pagador, não é que você não vai conseguir comprar, mas você vai ter mais dificuldade. Vão cobrar mais caro, vão te pedir garantias bancárias, vai te pedir valor à vista. O Flamengo, até recentemente, o BAP tinha falado que o Brasil só venderia jogador à vista, porque ninguém pagava. Então, acontece isso, e isso o clube falando em grande reformulação, e isso diretamente afeta na montagem do elenco, no time de futebol diretamente. Pô, perfeito. Eu já vou pegar o gancho na sua última frase, né? Conta um pouquinho dessa montagem de elenco, saídas, chegadas, como chegar sem pagar o que está devendo atrás. Então, conta um pouquinho para a gente aí do que você está vendo aí dessa passagem de bastão de 25 para 26. Cara, isso para mim é a parte mais difícil hoje para o clube. E eu acho que até as próprias pessoas do clube, o Paulo Brax hoje é o CSO, né, que é o chefe de futebol do clube, acho que também ele está com essa dificuldade. Porque qual que é a regrinha que eles passaram para a gente que o clube segue? A partir do momento que virou SAF, as receitas recorrentes, elas tinham que cobrir o custo operacional do clube, ou seja, folha de pagamento, e vendas de jogadores tinham que cobrir compra de jogadores. Então, vamos colocar assim, o clube, no mínimo, tinha que ficar no 0-0. E o próprio Bruno Musso fala isso, acho que é para vocês também, que o clube foi passando por etapas, e isso eu falo que é um mérito dele, que quando o Atlético nunca foi um clube que operacionalmente foi positivo, nunca. Sempre gastou mais do que arrecadou. E o Bruno falou, minha primeira meta é o clube, a receita do futebol, ser garantir, pagar os custos do futebol. E ele conseguiu isso. E ele falou, agora a próxima etapa é a gente reverter a linha de investimentos em contratações. A gente vender mais do que a gente compra. E o clube, hoje, para ele contratar, ele tem que vender. E eu acho que isso é um pouco que está acontecendo na janela. O clube está fazendo uma reformulação, já saiu alguns jogadores que estavam de fim de contrato. Também estão saindo alguns jogadores que são ídolos do clube, né? Como o Arana. Fala também
talvez uma saída do Hulk, que tem um alto salário. E até o momento trouxe só o Renan Lodge, acertado até hoje, dia 2, que foi um cara que estava sem contrato, que ele rescindiu com o Al Hilal. Foi uma contratação assim, que não teve direitos econômicos pagos, né? Mas eu acho que o clube precisa de uma reformulação e de muitas contratações, mas eu não sei também como é que o clube vai conseguir fazer isso sem um investimento externo. Eu acho que o clube não tem caixa para isso, porque o próprio FIDIC foi para a regularização de caixa, então pegou 90 milhões, depois a gente pode entrar um pouco a fundo sobre isso, mas o clube adiantou 90 milhões para regularizar o caixa desse final de ano e começo do próximo ano. E vai ter que ser na base das vendas. Vende um jogador que vendeu por 5 milhões de euros, vou contratar a reposição dele por 4 milhões, 3 milhões e tentar balancear a janela. E a própria torcida está achando que está devagar, já tinha que ter saído, chegado mais gente, mas para mim está um pouco disso, tá? O clube não tem muito orçamento para poder contratar e agora com o próprio fair play não dá para sair contratando sem ter a garantia que vai conseguir pagar. E o que acontece também é categoria de base. O clube, os próprios donos falam, o CSO fala, que o clube necessita utilizar mais garotos. Então, um pouco dessa reformulação deve acontecer também para esse lado, que vai sair 15 jogadores, 6, 7 tem que vir da base. Então, acho que é um pouco disso também. Até porque esses meninos, né, com espaço, eles acabam tendo um potencial de revenda, né? Então, dentro do fair play financeiro é o que a gente chama de lucro puro, né? Porque como você não teve custo de aquisição, você fazendo a venda desses meninos, você consegue maximizar esse controle aí de sustentabilidade, né? Agora... O clube tem uma geração muito talentosa, que é a geração 2008, que acabou de ser campeã brasileira sub-17, e tem muitos jogadores de muitas posições diferentes, talentosos, assim, posso citar nominalmente alguns como o Pacini, tem o zagueiro Xavier, tem o Veneno, que já é muito falado numa venda dele para a Europa, Riquelme, Mosquito, Cauã Soares, então são meninos, assim, que já se destacaram na categoria de base, estão fazendo agora uma transição para poder jogar o Campeonato Mineiro, com essa mudança do calendário. E o clube depende. As grandes vendas que o Atlético fez nos últimos anos foram feitas com jogadores que foram contratados muito novos, com poder de revenda, ou jogadores formados na categoria de base. Então, o clube depende disso para manter a roda girando. Perfeito. E aí, quando você fala, né, desses jovens, você falou de calendário, eu tenho, no nosso episódio de retrospectiva, eu deixei isso muito claro, né? Talvez a gente tenha, assim, feito um elogio à mudança de calendário, né? Era um pedido trazer essas datas para frente, mas todo período de transição, ele vai causar ali períodos de turbulência. Então, eu tenho brincado assim, para qualquer time que pretende lutar em cima lá, né, até o final do campeonato, ou fugir do rebaixamento, 9 pontos nos 5 primeiros jogos tem que ser uma meta quase que de respiro. E aí eu queria que você fizesse um paralelo, né? Como que o clube vai tratar o Campeonato Mineiro nesse início de ano, já tendo o Campeonato Brasileiro a partir de janeiro aí em vigor? Isso é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Porque nos últimos 2 anos, por mais que o clube tenha chegado em finais da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, o clube já foi mal no Campeonato Brasileiro, brigou em 2024 até a última rodada pelo rebaixamento, e nesse ano foi até a penúltima, brigando, tendo chance ali de cair. E eu acho que os clubes também não entenderam muito bem essa dinâmica de começar dia 28 de janeiro, e isso vai fazer com que montagens tardias afetem o desempenho, seja para quem disputa título, seja para quem disputa para não cair, Libertadores. Isso vai afetar o desempenho. Mas eu acho que o clube vai tratar o Campeonato Mineiro pela primeira vez assim como um campeonato para categoria de base, transição, talvez botar titulares só numa semifinal e final, até porque o clube é ex-campeão seguido e o clube pode alcançar um feito que é o hepta.
Então, acho que se chegar numa final, numa eventual semifinal, o clube vai botar a força máxima. Mas o clube acho que não vai fazer grandes esforços no começo ali, pareado com o Campeonato Brasileiro, para poder colocar a força máxima dos titulares, não. Acho que, e já foi falado também que o grande foco de 2026 do Atlético, mesmo com Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, o grande foco é o Campeonato Brasileiro. Que ele é o que dita, vamos dizer assim, a performance do clube no ano, né? Se você está jogando bem no Campeonato Brasileiro, Copa, se você já está com um time acertado, você já tem mais chance ali de só repetir o jogo e ir avançando nas Copas. E o clube apostou muito em Copas nos últimos anos e sempre se frustrou no final, né? Chegou na final, teve a chance de ir para Libertadores ou ser campeão e perdeu a final. Então, acho que esse ano o foco do clube vai ser brasileiro. Pô, muito bacana. E até assim, né, fazendo uma reflexão aqui, todos os anos a gente torce ali, né? Você tem ali até maio, final de abril ali, o campeonato estadual, então você acaba naturalmente torcendo pela taça que está em vigor. Esse ano, talvez, assim, a gente vai perceber pela primeira vez clubes com bons resultados nos seus estaduais e que estão mal no brasileiro. Então, acho que vai ter um causa e efeito para a torcida muito mais realista, né? E obviamente, vai ser um triturador, né, de carne humana, né? A gente sabe disso. Temperaturas altíssimas nessa época do ano. Então, teremos que conferir aí. Mas aí também, já falando de Campeonato Brasileiro, Galo Borges, queria só te fazer uma pergunta. Cara, conta um pouquinho aí dessa Arena MRV, a relação da torcida, receitas, né? O clube, só para dar aqui um número geral para quem nos assiste, o Galo ele tem como concentração 40% de sua receita vinculada à receita de televisão, né? Receita recorrente, obviamente, né? Porque tem ano que vem de atleta, não vem de atleta. Então, a minha pergunta conta um pouquinho do número da Arena MRV, o quanto ela favorece o clube, impacta no dia a dia do clube, e também um pouquinho ali como torcedor de atmosfera, ida ao estádio. Para quem nos assiste aqui, o que é? Eu confesso que eu nunca fui, então tenho essa curiosidade. Cara, assim, sou suspeito para falar, gosto muito, frequento muito, é perto da minha casa, então estou sempre lá. E em termos, vamos colocar de financeiros, o clube, quando fez a arena, ele projetava um valor mais baixo para a construção, e esse valor foi pré-pandemia. O plano tecnológico da arena era bem simples, era uma arena bem, vamos dizer assim, não tinha muitos avanços. O clube fez diversas mudanças na construção para poder ficar uma arena muito tecnológica, e também teve um encarecimento pela pandemia, inflação e tal. Então a arena saiu muito mais cara do que era planejado. Colocando isso, no dia a dia, no match day ali, o clube, a arena é espetacular para o clube. A efeito de comparação, o clube no Mineirão, ele arrecada, no melhor ano dele, 50 milhões, 60 milhões. Só que a receita líquida, que é o que vem para o clube, primeiro, é apenas ingressos. O clube não tem direito a bares, estacionamento, os food trucks que tem ali em volta. Então, isso impacta diretamente. E o clube fica com uma receita do ingresso em volta de 30% de margem líquida. Quando o Atlético começa a arena, ele já começou aprendendo a lidar com a operação 50%. E no pico, ele chegou a 75%, 80% de margem líquida na arena, com receitas acima de 2 milhões por jogo. Então, o clube começou a alavancar bastante com a arena. Então, o estádio sempre ali na média de 30 mil pessoas de público. Ela cabe 46, mas aí com as reduções de segurança e visitantes, sempre fica ali 42, 43 na média. Mas o clube tem uma margem bem elevada e tem outros ganhos, né, como alimentos e bebidas, estacionamento que vendeu, naming rights que vendem tanto setoriais como o nome do estádio mesmo, que é MRV. Então o clube lucra de diversas formas, e os shows também.
E quando a gente fala de atmosfera, aí a gente tem um antes e depois. Que no começo, o clube fez um projeto acústico para atender as contrapartidas da prefeitura. E foi instalado uma camada no estádio que era o que a gente chama de lã de rocha, para evitar que o som saísse da comunidade, que tem um bairro em volta do estádio. Isso teve um efeito que eles não imaginavam, que ele abafou o estádio. A torcida cantava num setor e dentro desse mesmo setor, se você tivesse um pouquinho para o lado, você não conseguia escutar o que estava sendo cantado. Então, no começo, a própria torcida ficou meio... Que isso, cara? A torcida não está se escutando, está cantando uma coisa de um lado, do outro está cantando outra. O clube tentou estudar várias coisas para fazer. E nesse início de ano, junto com a reforma do gramado, o clube colocou umas placas acústicas que o som bate e volta. E isso resolveu o problema. E aí, esse ano, eu posso falar, porque eu fui muito na Libertadores de 24, a atmosfera estava boa, estava uma festa bonita, mas tinha essa questão do som que sempre incomodava. E quando chegou em 25, com esse problema resolvido, a gente falou, pô, agora sim, agora a festa tá do jeito que é a torcida do Galo. Porque a torcida do Galo tá perdendo, a gente tá cantando, tá fazendo barulho, tá ganhando. É uma torcida que sempre independe da fase do clube. Estamos lá, estamos cantando, estamos apoiando. Nos piores momentos, antes, quando não tinha arena, né? Mesmo o Mineirão, o clube viveu muitos momentos ruins, passou Série B, teve times deploráveis ali nos anos 2000, principalmente, e mesmo assim você estava sempre média de público altíssima, batendo recorde de público no Mineirão, o Campeonato Brasileiro sendo maior média de público por muitos anos. E agora com a Arena, acho que a torcida também passou por um período de adaptação. E agora está no momento, vamos dizer assim, todo mundo já sabe como que chega, todo mundo gosta, o setor que é bom, o setor que é ruim. Muito legal. E eu acho que até no seu depoimento é um cuidado que nós, comunicadores, temos que ter em não tratar algumas situações como definitivas, né? Então, lembro muito que a questão lá do alto-falante, replicar a torcida e tudo mais, eu, por exemplo, não sabia que isso tinha sido sanado, né? Então, que bom saber disso, até porque eu costumo brincar que, assim, tudo bem, cada um aqui tem seu time, mas nós somos esses idiotas aqui, porque nós amamos o futebol acima de qualquer coisa, né? Então, por isso que a gente se presta a deixar a família, às vezes até encavalar compromissos para fazermos o que nós realmente amamos, né? Que é essa paixão cultural pelo futebol. Então, eu acho que a atmosfera dentro de um estádio, ela é como se fosse o coração de um corpo, né? Então, é muito bom saber isso, né? Bom, e aí, se é para falar de estádio, já levantando a plaquinha aqui de substituição, né? Saindo o Bruno Musi, entrando o Pedro Daniel. Conta um pouquinho para a gente também dessa troca de CEOs aí, por que o Bruno saiu e qual que é a expectativa da chegada do Pedro. Questão da saída do Bruno, a gente pode voltar um pouco. O Bruno, ele era, antes de ser CEO do clube, ele era um diretor da Arena MRV, ele era o responsável pela construção da Arena MRV. E quando o clube começou a caminhar para o processo para virar SAF, os donos acharam que seria importante ter alguém que cuidasse da operação, e eles achavam que a operação da Arena estava sendo bem gerida pelo Bruno, e chamaram o Bruno para poder fazer essa integração Arena, Clube e SAF. Então, o Bruno, as informações que eu tinha, ele acho que nunca tinha sido CEO de nenhuma empresa, e o Bruno assumiu esse papel no clube, e eu acho que ele foi aprendendo com o passar do tempo. Só que ele tem aquele papel de ser, vamos dizer assim, um mensageiro do caos. Ele ficou um pouco marcado pela torcida, com muitas críticas, principalmente com essa questão do estádio, como eu falei antes, e a questão financeira do clube, porque se ele é o CEO, ele é o responsável também diretamente. Então ele ficou muito marcado negativamente, também porque ele era uma pessoa, vamos dizer assim, falava pouco, falava apenas dessas questões de finanças, gestão do clube. E nessa confusão toda de julho desse ano, de 25, foi a questão dos salários atrasados, a informação que eu tenho é que ele ficou bastante fragilizado
perante aos donos. O clube não gostou de ter deixado chegar nesse ponto. Então, internamente, o clube já conduzia uma possível saída dele. Eu acho que também essa relação com o mercado foi preponderante, porque por mais que o Bruno, e eu já conversei com o Bruno é uma pessoa inteligentíssima, de ótimo trato, mas eu acho que eles queriam agora uma pessoa que fosse da indústria do futebol, uma pessoa que já tivesse uma experiência, uma pessoa que já tivesse trato tanto com o mercado quanto com o futebol ali diretamente em outras experiências. E fizeram essa troca agora no final do ano, anunciaram o período de transição ali entre o Bruno e o Pedro Daniel. Para quem não conhece, o Pedro ele era um consultor da UI, né, da Ernst Young. Ele já era um cara que já trabalhava diretamente com futebol há muitos anos. Ele passou na reestruturação do Flamengo, ele foi um dos consultores. Não dá para comparar muito o modelo do Flamengo com o modelo do Atlético, até porque com questão de SAF, a questão também de receitas, geração de caixa, o Flamengo é muito maior do que o clube do Galo. Então o Pedro trouxeram o Pedro para ser CEO no lugar do Bruno. E, assim, também eu acho que essa questão do fair play, o Pedro ele já estava atuando no grupo de trabalho. Eu acho que eles juntaram um pouco de a gente vai ter que se adaptar aqui para o fair play, vamos trazer alguém que a gente já tem contato, porque a UI presta consultoria para o clube, prestou por muitos anos, o Pedro também trabalhava diretamente com o clube, e juntou o útil ao agradável ali e trouxe o Pedro para ser o novo CEO. Não, e particularmente eu sou até suspeito para falar do Pedro, porque foi o que você falou. Primeiro, fazendo um trabalho de consultoria no Flamengo, para que o clube trouxesse um grau de transparência e publicidade e auditamento, né, de seus números. Então, quando eu vejo um Flamengo no dia 23 de dezembro, para o meu azar, né, estava ali, falei, olha, prometi para a esposa que eu ia tirar férias, né? Eu falei, ó, dia 23 é o último. E aí, 6h30, o Flamengo entra numa live, começa a trazer os números, né? O faturamento, que de fato foi um bom faturamento, né? A gente sabe disso. Mas quando você olha para a transparência de você 5 meses antes, né? 4 meses antes do que a lei determina, você trazer esses números a conhecimento público, isso também é um fruto de um trabalho que a Ernst Young fez, e o Pedro, portanto, estava lá, de você fazer conta-gotas ali, um trabalho, e obviamente, que é o que eu espero que aconteça no Atlético e em todos os outros clubes do futebol brasileiro, que você mantenha aquele grau, né, de governança para o clube, independente de quem passa por lá. Hoje o Pedro está começando seu trabalho no Galo, então tudo bem, você tem lá o Alexandre Rangel, uma série de pessoas ali construindo também, deixando seu próprio legado, já com esse mantra da Ernst, né? Então, isso é muito legal, né? Eu falo para você assim de coração, e desejo muito sucesso nessa transição e, de fato, ainda mais sendo alguém que tem essa habitualidade com o fair play financeiro, isso vai ajudar muito. Afinal, qualquer mudança legislativa e regulatória, ela tem um período para que todo mundo se entenda, né? Melhor comparação é na Fórmula 1, né? Muda lá a aerodinâmica, motor, pneu, todo mundo, você vê que uma equipe que era ruim vira boa, que era boa vira ruim. Mas... E tem uma questão do Pedro, que ele foi apresentado, ele deu uma coletiva, e eu acho que, assim, em muitos anos do clube, pelo menos assim, desde 2021, que eu não vi uma coletiva que alguém chegasse e falasse tão bem a realidade, assim. Ele chegou e falou, olha, não posso prometer contratações a níveis de Flamengo e Palmeiras, a gente não tem essa condição, a gente tem que recuperar nosso nome no mercado, fazer pagamentos em dia, o clube tem que se reestruturar, não para não ter dívida, porque ter dívida, toda empresa pode se alavancar de um certo modo, mas tá sempre em dia. Eu falo que eu não ligaria se o clube tivesse 10 bilhões de dívida, mas está conseguindo pagar ali todo mês o seu salário, pagando tudo em dia, não atrasa ninguém.
Então, ele foi bem realista, e acho que a torcida também precisava de uma dosezinha de alguém falar, gente, não é assim, calma, ó, nossa realidade é essa. E aí tem uma diferença também, porque os próprios donos, isso é uma crítica que eu sempre faço a eles, que é o quê? Eles têm um lado muito otimista. Só que eu acho que esse lado otimista ele tem que ser passado internamente. Esse lado externamente, isso causa a torcida acha que vai trazer diversos jogadores, que vai quitar a dívida de uma vez. E eles sempre falam assim: ah, a gente vai fazer um movimento que vai melhorar o clube nisso. Se isso não se concretiza da forma que eles falam, isso volta contra eles. E está acontecendo isso. Muito do que a torcida cobra eles hoje saiu da boca deles. E o Pedro não. O Pedro falou: ó, não posso chegar aqui e prometer que a gente vai fazer 10 contratações a nível mundial. Quem sabe um dia, hoje não. A gente precisa da categoria de base. Falou a realidade, sabe? Então eu acho que, até pela experiência dele com o futebol, passou igual Flamengo, uma torcida igual o do Flamengo. Se você faz uma promessa extrapolada, os caras vão te cobrar depois, não adianta. Então eu acho que ele já tem essa malandragem de saber levar a expectativa e a realidade da torcida. E até pegando aqui um paralelo, né? Vivi muito isso como torcedor do Flamengo e vi esse ser um erro, por exemplo, no case do São Paulo esse ano, né? A falta de um programa de comunicação realista. Então, eu lembro que em 2015, quando estava lá o Corinthians ganhando o Campeonato Brasileiro, né? Você tinha ali todo ano o Cruzeiro papando títulos e tudo mais. Eu lembro que a minha expectativa era ver lá a demonstração financeira do clube, a notícia no GE com aquele gráficozinho ainda pizza, né, que tinha naquela época. Então, nós nos habituamos a fazer esse turnaround, né, essa reestruturação, essa guinada para que a gente chegasse lá. Então, obviamente, que a partir de 2019, o clube ele entra num ciclo de investimento, que é totalmente diferente. Né? Se o clube agora for fazer estádio, naturalmente vai ter que dar 2 passos atrás. Então, todos esses gargalos, né? E eu sei que às vezes a gente brinca assim, é a política do clube, mas na verdade isso deveria ser política de qualquer empresa. Né? Esses gargalos, eles nada mais se tornam do que uma questão de vou tirar daqui para colocar ali. Né? Então, talvez essa transparência e esse alinhamento de expectativa seja um primeiro passo de alguém que sabe que os meses que virão serão duros. E aí, naturalmente, quando você está preocupado se você vai disputar a final da Copa do Brasil ou vai estar no G4, o torcedor, e aí, né, a gente às vezes trata o torcedor como a gente, e aí falo isso até com conhecimento de causa, né? A gente paralisa muito o torcedor. O futebol, ele mexe com o lado mais estúpido, né, do seu coração. Então, seja qual é a sua renda, sua classe, seu entendimento, sua formação, uma vez que você prometeu, naquilo ali vai te gerar essa cobrança, essa expectativa, o torcedor rival cobrando, não cobrando, né? Então, de fato, acho que é um pé direito. Agora, queria te fazer uma pergunta, e é óbvio que a gente está aqui para falar de Galo, mas boas rivalidades, elas te jogam para cima e péssimas rivalidades te jogam para baixo. Como que você acompanha aí o seu clube? Primeiro, o grande rival do Atlético é o Cruzeiro, é o Flamengo? Tira essa dúvida para a gente. Não, é o Cruzeiro, é o Cruzeiro. Boa. Esse papo de Flamengo, assim, nos últimos anos, com o Cruzeiro, ficou 3 anos na Série B, a gente dava uma gastada neles, né, de falar que o Flamengo é o rival e tal. Mas não, sempre foi o Cruzeiro. Nem se compara você perder um clássico aqui local do que perder um jogo com o Flamengo. Não tem nem comparação. Eu falo que as pessoas, a gente fala do eixo, né, mas abaixo de Grêmio e Inter, Atlético e Cruzeiro, para mim, rivalidade é uma coisa... Assim, a gente é mais amigo do que Inter e Grêmio, porque lá tem uma questão até de família, não,
Você não namora com a menina da família, você torcer para um time rival. Então é uma loucura. Aqui não. Mas a rivalidade aqui é pegada. Você perdeu a semana de clássico, perdeu um clássico importante aqui, o treinador cai, é crise total. Bom, eu falo que a grande virada da história recente do clube é a goleada sofrida pro Cruzeiro no 6-1, em 2011. O Atlético tinha se livrado do rebaixamento, estava disputando o rebaixamento com o Cruzeiro. Se livrou uma rodada antes, e na última rodada era aquele campeonato que tinha as rodadas de clássico, né, no final. Na última rodada, o Cruzeiro precisava vencer o Atlético para poder se livrar do rebaixamento. Aí rolou festa durante a semana, aquela gastação, que vamos rebaixar o Cruzeiro, e o Cruzeiro fez 6-1 no Atlético. Mas isso gerou uma mudança tão grande no clube que o clube se tornou novamente, vamos dizer assim, grande a cenário nacional. O Caio falou, a partir de hoje o Atlético não se apequena mais. Então, em 2012, montou aquele time que foi vice-campeão pro Fluminense, mas era um timaço. 2013, ganhou Libertadores. 2014, Copa do Brasil. 2015, disputou até as últimas rodadas com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. 2016, vice da Copa do Brasil. Aí, 17, 18 e 19, o clube deu uma oscilada, mas montou bons times, por exemplo, 17. E 20 volta novamente a caminhar ali, aí entrou a nova gestão e volta a caminhar. Mas a rivalidade é a Cruzeiro. E essa rivalidade hoje das SAFs, como que você está vendo o trabalho no rival? Qual que é a expectativa local? Conta um pouquinho também para a gente. Então, cara, essa questão da SAFs foi até uma SAF mineira, né, vamos dizer assim, que foi bem parecido, que o Pedrinho é um cruzeirense, hoje, né, que antes era o Ronaldo, mas o Pedrinho é um cruzeirense, dono do Cruzeiro, e a família Benin, atleticanos também, dono do clube, então foi SAF de torcedores ali. Mas eu me preocupo, porque a SAF com o Pedrinho, conhecendo um pouco do que ele faz com os negócios dele, da forma que ele é torcedor do Cruzeiro, ele não vai medir esforço para colocar dinheiro para o Cruzeiro ficar lá em cima. E a gente está vendo um pouco disso até com essa disputa aí do Caio Jorge, Flamengo, fazendo proposta. Mas o Pedrinho, ele fala que ele não tem pretensão de vender o Cruzeiro. A pretensão dele é um negócio de família que ele quer passar de geração para geração, a não ser que os filhos dele lá na frente vendam, ele não tem essa pretensão. Não é um negócio que ele está fazendo para revender e ganhar dinheiro. Já os donos do Atlético tem uma diferença, eles já são caras de mercado, empresas na bolsa, empresas lá fora, eles sempre falam de deixar a empresa sustentável, então essa empresa aqui ela tem que gerar um resultado para ela se manter ad eterno. Então, e também não tem aquele teor do dirigente antigo, que o Pedrinho tem um pouco disso, né? De time perdeu, vou trazer um grande jogador, fala com a imprensa e tal. Os donos do Atlético, não, ele já tem um perfil totalmente mais... fala pouco, não tem aquele dirigente antigo, final de jogo, fala que dá entrevista. Então, assim, eu não vou falar que a SAF do Cruzeiro melhora do Atlético, porque não concordo com isso, mas coloca mais pressão, coloca. Porque a torcida olha para o outro lado e fala, tá negociando com o Gerson, e aí? E aqui? A gente tem que trazer um cara do nível, senão a gente vai ficar para trás. Então, que coloca mais pressão, coloca. E brincadeiras à parte aí, que satisfação que é ver ambos os clubes. Ainda tá faltando um título recente para coroar aí, né? O último foi 2021, né? De expressão, mas muito bom ver a dupla no lugar que sempre mereceu e sempre pertenceu. Bom, para a gente encerrar nosso papo aqui, eu vou falar um pouquinho também, né, do Vinícius, um menino, posso brincar assim, né, 24 anos, se aventurou, formado, né, em sistemas da informação pela PUC Minas, talentosíssimo, mas que se aventurou nas redes sociais, né, que formam grandes amigos e majoritariamente atraem grandes xingamentos, né? A gente sabe. Me conta como que foi para você escolher
o lado da finança, que é justamente o que vai atrair mais críticas, porque a gente está sempre certo um pouco antes, né? Isso. Não, isso aí, você toma pancada no momento bom e toma pancada no momento ruim, né? Mas assim, retrocedendo um pouco, eu sempre gostei muito de números financeiros e isso começou muito, até que você falou de questão de transparência, de promessas. 2016, o Atlético termina o ano e o presidente era o Daniel Nepomuceno, falou: esse foi o primeiro ano na história do Atlético, nos últimos 20 anos, que tem superávit. E aí eu, como torcedor, tentando entender aquilo, fui pesquisar, falei: caramba, tá com dinheiro, vai contratar e tal. E sempre vem, né, a matéria do Capello, né, a matéria do Capello em abril, para poder estragar o sonho de todo torcedor, né? E chegou, você falou dos gráficos de pizza, ali eu entendi uma coisa que, falei, eu preciso entender isso melhor, que o Atlético fez um adiantamento, foi na época das renegociações da Globo. Então o clube recebeu luvas da Globo, jogou aquilo no balanço, que era a forma certa de se fazer. Só que era uma receita que não é recorrente, não existe. Você vai receber luvas uma vez a cada 5, 10 anos, que é a renegociação dos contratos de televisão. E ali, cara, eu sempre comecei a fazer meus acompanhamentos assim de forma privada, comecei a planilhar tudo, entender. Eu não sou da área de finanças, mas eu sou empreendedor, então eu tenho que lidar com isso diretamente na empresa. E eu decidi abrir esse ano a página no Twitter para falar de finanças, porque eu via que tinha muita, não é que é desinformação, mas era uma informação sempre partida no meio, não tinha uma explicação, falava, o clube está devendo, mas está devendo é muito amplo, não tem que aprofundar. E então eu comecei bem quando começou a falar de aporte do clube, um novo aporte, comecei a fazer projeções de como que o clube poderia usar esse dinheiro, explicando que o clube tem que tirar um pedaço para os juros, tem que pagar os juros, como é que funciona o CRI da Arena, e isso atrai tanto gente criticando quanto gente elogiando. Assim, graças a Deus, hoje eu tenho muito mais elogios do que críticas, muita gente apoiando o trabalho, mas assim, no começo eu não tinha essa... Quando eu recebi as primeiras críticas, eu ficava meio assim, que isso, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque aqui no Atlético, depois que a SAF entrou, teve uma divisão até meio que política, assim. O pessoal tem até os nomes, que chama um de amansado, que amansado é quem defende os donos. Chama de galo contra, quem fala contra o clube, contra os donos. E aí sempre vem com esses jargões assim, você, tá passando pano pros donos, tá fazendo isso, tá jogando contra o clube e tal. Mas aí eu sempre coloquei como a meta eu vou falar o que eu estou vendo, os números que eu estou vendo e o meu achismo. Se isso comprovadamente for errado depois, eu vou voltar e vou corrigir. Mas eu não vou me pautar pelo que as pessoas querem que eu diga. Porque eu acho que isso aí torna um caminho perigoso, porque se você está sempre se pautando pelo que as pessoas querem ouvir, quando elas inverterem um lado, você é pego com calça riada. Então, me pautei assim. A pior decepção é sempre de si próprio, né? E aí a gente vê já hoje, né? Se a gente olhar ali para o Grafietti, né? Para o próprio Mauro, que deu muita luz ao Grafietti na época da ESPN, e hoje para um trabalho do Capello, nosso, seu, do Futebol SA e de tantos outros players que hoje em dia falam, né? De finanças no futebol, é sempre importante. Então, às vezes, tem uma informação sobre o Galo, eu te marco lá, por favor, me dá uma ajuda, essa troca. Então, ela é muito importante. Mas, hoje, com tantas informações, quando a gente fala de receita recorrente, receita não recorrente, o que eu sempre deixo para o torcedor é a reflexão, às vezes, sobre o simples, né? Sobre o básico. Então, às vezes, a torcida do Botafogo fica muito brava comigo, né? Mas quando você começa a conjugar o verbo no futuro, você tem um hiato grande entre o momento atual e esse a realizar. Então, o Botafogo pagará o Almada, o Galo pagará o Rony. Gente, a gente precisa olhar se tem, não tem, vai, não vai. E aí vem sempre, acho que o pior, para mim, a pior crítica
não é aquela que é dada em tom... tem ali uma série de pessoas que a gente às vezes discorda, né, gentilmente no Twitter, mas a pior crítica é a do clubismo, né? O Galo Borges, você falou isso do Flamengo porque você é atleticano. Veja, muitas das críticas que se faz é pela elevação do produto. Então, não seria mais fácil, como exemplo flamenguista, eu ficar aqui floreando maus trabalhos para que os clubes ficassem pior? Não, acho que, na verdade, a gente quer um futebol, a gente quer uma Premier League dos trópicos, né? Então, às vezes a gente se perde, mas aí eu brinco que é o momento de você fechar o celular e aproveitar a sua família, ver um jogo, fazer um esporte, porque senão a gente também fica maluco, né? Exato. Eu acho que também é um pouco de público, assim, cara. A gente está muito acostumado com o Twitter, e o Twitter tem essa questão da velocidade. As pessoas ali, elas chegam, descontam ali rápido, elas nem sabem o que elas escreveram, nem leram, elas só querem, como dizer assim, despejar o ódio delas ali. E eu percebo que no YouTube, por exemplo, isso muda bastante. Começando agora no YouTube, as pessoas, elas elaboram mais os comentários, elas assistem o conteúdo, então as dúvidas são mais complexas. Eu acho que é um pouco de adaptar o público, assim. Mas igual você falou, essa habilidade. Às vezes você fica tão imerso naquele mundo que, pô, desliga aquilo ali, cara, não existe nada do que as pessoas estão falando ali. No mundo real, as pessoas não lidam com os problemas daquela forma. E eu tento falar isso até com formato de análise de futebol. A gente, como torcedor apaixonado, a gente sempre tende a olhar o seguinte: os outros clubes podem errar, o meu clube não. A gente tem que ser perfeito, a gente tem que fazer isso dessa tal forma. Concordo, essa é uma visão interessante. Só que a gente tem que entender que a gente está no mundo real, cara. Uma empresa, ela vai acertar numa previsão, errar numa previsão, e o certo a se fazer ela vai olhar, deu errado o quê? Vamos corrigir isso, tentar acertar. E aí, às vezes a pessoa pega e fala: nossa, tem que desfazer a SAF, tem que desfazer isso, desfazer aquilo, porque fez isso errado. Cara, não fez isso errado, avaliou o erro, não faz mais, segue o jogo. É assim que funciona. Não adianta você ficar nessa emoção e eu sinto um pouco disso. E uma das grandes ensinamentos que eu tive aqui com o Renatinho Vedeville foi justamente esse, né? O grande legado de qualquer SAF é não cometer os mesmos erros, né? Então, existe uma curva de aprendizado. Mas, encaminhando o nosso papo aqui para a reta final, eu queria super te agradecer, te dizer que é um enorme prazer ter alguém aqui tão jovem, tão dedicado. Esse é o ambiente que a gente fala, assim, com a indústria direta do futebol, mas também a indireta, de formadores de opinião, e um trabalho tão sério quanto o seu. Tirarei muitas dúvidas, dando um spoilerzinho para quem nos segue, que eu já peço aquele like aqui embaixo, acompanhe até o final, é sempre um prazer estar e fazer isso para vocês, mas também teremos Pedro Daniel provavelmente aqui em fevereiro. O Vinícius vai mandar a pergunta dele, eu vou fazer aqui com certeza, mas deixando também um grande abraço para você que nos acompanhou. Vinícius, recado final, pede para o pessoal seguir sua página. A gente está lá no Twitter atualmente, Galo Board, YouTube também, Galo Board. Posteriormente a gente vai bolar o Instagram também, fazer uns conteúdos em imagem de vídeo. Só tenho que agradecer a vocês, toda a equipe do Sport Market Makers. Vocês são muito receptivos, sempre respondem as postagens, sempre estão ali tirando dúvidas da gente também, trazendo convidados muito maneiros, igual o último vi, não conhecia o Renatinho. Cara, sensacional o episódio. E foi um papo muito, muito legal. Estou muito feliz. Muito obrigado. Nós que agradecemos, um sucesso. Eu vou deixar um beijão, então, para a minha equipe. Senhor Pedro, todo mundo, Caio, Helena, Quinho, Alau, todo mundo, obrigado. Que 2026 seja ainda melhor para a gente, no geral. Para o meu querido Thiago Salomão, meu vice, graças a Deus a dívida está paga. É isso, pessoal. Nos acompanhem. Um beijo e fomos. Amém.